Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a mais um comentário que foi postado em um dos meus vídeos, né? É um comentário a respeito de alguns fatos da vida de Sensei Takamatsu, Toshitsugu Takamatsu, que foi o mestre de Hatsumi Sensei, que é o mestre da Bujinkan. E eu estou dividindo esse vídeo aqui em duas partes, porque eu comecei a gravar ele em outro local, e aí eu comecei a ser interrompido, barulhos e tal, então eu tive que parar o que eu estava fazendo e regravar algumas partes aqui. Então o vídeo está dividido em duas partes, e outro detalhe também é que nesse vídeo eu vou omitir o nome do indivíduo que fez o comentário e aonde que ele fez o comentário, para poder preservá-lo, né, de comentário de outras pessoas. Vamos então ao comentário do nosso amigo. Luciano, o mestre de Hatsumi, Toshitsugu Takamatsu, ficou surdo de um ouvido em um duelo contra um monge Shaolin. Você já ouviu falar dessa história que realmente aconteceu de fato? Eu respondi. Takamatsu estourou o tímpano em um desafio por volta dos 15 anos, no dojo de seu tio contra dois praticantes de Musashi Ryu. O duelo contra o mestre de Kung Fu foi muito tempo depois, quando Takamatsu esteve na China por 10 anos. Takamatsu foi declarado vencedor, depois de evitar os ataques do adversário por vários minutos, deixando-o cansado. Quando Takamatsu partiu para atacar, o juiz parou a disputa. Bem, e aí em seguida ele respondeu, né? Cara, respeita a sua versão, você é praticante e tal, pode ter um certo conhecimento, mas a Wikipédia é um site sério. Conta outra versão. Takamatsu viajou à China e Coreia estudando 18 estilos de artes marciais e ficou surdo de um ouvido num combate contra um monge Shaolin. E ainda falou que os Shaolins são os guerreiros mais perigosos do mundo para se lutar. E luta entre um mestre de Kung Fu e um ninja com um juiz? Estranho. Bem, primeiramente, a Wikipédia é um site sério. É um site sério que tem até um objetivo muito nobre, que é criar uma enciclopédia global, né, com informações que são trazidas por todas as pessoas. É um compilado de todo o conhecimento das pessoas que se dispõem a editar essa enciclopédia e inserir ali os dados, né, as informações que as pessoas conhecem. E em alguns casos, em alguns verbetes, né, algumas informações, você pode até utilizar a Wikipédia como uma fonte de pesquisa muito boa, principalmente quando você tem assuntos que são bem consolidados, né? Então, mas quando se fala de alguns temas que são pouco conhecidos, você tem que ficar com o pé um pouco mais atrás, porque são poucas pessoas que sabem realmente a respeito de um determinado tema, e ele pode ser editado por qualquer outra pessoa, né? E às vezes, dentro desse pequeno grupo de pessoas, você tem um indivíduo que ele tem uma versão dos fatos, o outro indivíduo tem outra versão dos fatos, né? E aí, por exemplo, um vai lá e coloca a versão dele na Wikipédia, o outro pode ler, não, mas isso aí não é do jeito que eu sei, então eu vou editar isso aí, tal, e vai lá e muda, né? E pode ser o que está acontecendo aí com a biografia de Sensei Takamatsu, né? Bom, e a biografia de Sensei Takamatsu, ela é bastante conhecida, né? Ela é transmitida através de conhecimento. No dojo mesmo se fala, não, Takamatsu Sensei falava isso, ele fazia aquilo, tal, coisas desse tipo, né? Mas além disso também existem os blogs e os sites da Bujinkan, onde os praticantes aí costumam publicar os textos de Sensei Takamatsu e também a biografia dele, né? E aqui, para não ficar falando só tipo, não, eu sei, não apresentar nada, aqui eu vou apresentar uma fonte para vocês. Então aqui, esse aqui é o livro A Arte do Ninja, escrito pelo Kassen Ogari. Kassen Ogari é historiador, né? Ele é PhD em História Japonesa, é fluente em japonês, né? E ele escreveu esse livro estudando a história do ninjutsu
e a história de Sensei Takamatsu, né? Bom, e aqui no finalzinho do livro tem a parte da biografia, a bibliografia que foi empregada para se fazer esse livro, né? Então aqui tem Takamatsu Toshitsugu Shinden Shura Hoppo Meiji, né? Foi publicado em Budou Chunju, em Nara, em 1965. Eu posso estar enganado, mas pelo que me consta, esse Budou Chunju é uma revista a respeito de artes marciais que era publicada na época lá no Japão, né? E o Sensei Takamatsu, como ele era muito famoso como mestre de artes marciais, ele era convidado, né? Ele era colunista e ele escrevia alguns artigos a respeito de artes marciais lá, e ele publicou a biografia dele nessa revista em capítulos, né? Ele dividiu a história da vida dele em vários capítulos e ele ia publicando nessa revista. E essa bibliografia de Sensei Takamatsu está contida aqui nesse livro também, está transcrita aqui. A biografia de Takamatsu Toshitsugu Shinden Shura Hoppo. E agora vamos lá, vamos pegar esses dois acontecimentos, que foi o tímpano rompido de Sensei Takamatsu e a luta dele contra o praticante de Kung Fu, né? Bom, e aqui eu vou estar passando para vocês exatamente o texto como ele está escrito aqui no livro, não vou alterar nada. Bom, aqui confrontação mortal contra com Musashi Ryu, né? Aos 15 anos, um dia eu voltei para visitar Toda Sensei no seu dojo em Kobe. Quando cheguei, ele disse: "Você veio na hora certa. 2 bugeisha, especialistas em técnica de combate da Musashi Ryu, querem nos desafiar. Shinbokun enfrenta o primeiro, você o segundo." Eu obviamente aceitei e assisti atentamente ao primeiro combate. Shinbokun, aos 25 anos, estava em plena forma, e como possuía um Menkyu da escola, pensei que não teria problemas em ganhar o combate contra seu adversário, que parecia ter 27 ou 28 anos. Mas o combate mal tinha começado quando Shinbo perdeu um Gyakotoshi, um lançamento contra o solo. Foi um combate desapontador. Eu era o próximo, pensando que eu era só uma simples criança de 15 anos, meu adversário afrouxou a vigilância e, em um piscar de olhos, eu o arremessei e ganhei o combate. O próximo desafiante parecia mais apavorado, com a aparência de uns 30 anos. Tinha observado meu combate e manteve sua guarda. Durante aproximadamente 30 minutos, os suores correndo, nós nos empurramos sem aplicar um golpe sequer. E durante um momento de claro descuido, eu apliquei um Gyakudori, um agarramento, para lançá-lo ao chão. Durante o golpe, no entanto, eu acabei perdendo a consciência. Na verdade, durante o momento em que eu o arremessava para o chão, ele golpeou a minha orelha direita com a palma de sua mão. Como eu não tinha sido capaz de evitar o ataque, minha derrota era óbvia. O meu adversário avançou e disse, antes de ser recuado: "Não, fui eu quem perdi. Ele me arremessou primeiro." Ele perguntou a Toda Sensei que idade eu tinha. Surpreso, declarou: "Se ele é habilidoso assim aos 15 anos, deve ter muito talento. Ele se tornará um mestre certamente." Em sua origem, a técnica principal de Musashi Ryu é golpear enquanto está sendo arremessado. Uma vez que ele tivesse visto minha técnica, nada poderia fazer contra ela. Desde então tenho muita dor de ouvido, porque meu tímpano foi danificado por causa desse traumatismo. Não pude ser aceito durante o exame de entrada na academia militar e, aos 21 anos, fui dispensado do serviço por insuficiência auditiva. Então está aí esclarecido esse caso, né? Ele perdeu a audição do ouvido direito em um desafio no dojo do tio dele, quando ele tinha 15 anos de idade. Ele já era surdo de um dos ouvidos quando ele foi para a China mais tarde, né? E aqui mais para frente já entra na parte onde ele viajou para a China, né? Percebendo que não podia fazer nada sem dinheiro, decidi ir até a China para ganhá-lo.
Vaguei durante 10 anos entre a Manchúria e o norte do país. Durante esse período, por causa das circunstâncias inevitáveis, pude aceitar um combate com um especialista de Chorin Ryu, Zhang Zhu Ryu. Como o combate acabou empatado, fui promovido à presidência da Nihon Kokumin Seinen Butokukai. Bom, e aí tipo já para aí, né? E tal, pelo nome dá pra saber que o cara é chinês, né? Mas aqui só se fala de Chorin Ryu. Chorin Ryu ele pode estar se referindo tanto a Shaolin Quan, né? O boxe Shaolin, né? Se fala Chorin porque no Japão não existe o fonema L, então eles têm uma dificuldade de falar o L, então Shaolin vira Chorin, né? Ele pode estar falando tanto Shaolin Quan, né? Ou então ele pode estar se referindo Shorinji Kenpo, né? Que é uma arte japonesa e baseada no boxe de Shaolin Quan, né? Bom, seria mais ou menos uma versão japonesa do Shaolin Quan, né? E aqui mais pra frente, já está fora da biografia de Sensei Takamatsu, tem uma explicação a respeito desse combate de Sensei Takamatsu contra esse mestre de Kung Fu, que muito provavelmente são informações que Sensei Hatsumi aprendeu com Takamatsu em conversas, né? E talvez até mesmo em cartas que Sensei Takamatsu pode ter enviado para Sensei Hatsumi, né? Se diz o seguinte: o combate com o mestre chinês da escola de Chorin Ryu foi muito interessante, porque ele pôde, na situação, fazer um balanço da condição em que estava. Na hora do conflito com esse mestre, que de acordo com outra fonte era uma figura importante do Nihon Kokumin Seinen Butokukai, o resultado era unânime quando um dos organizadores resolveu pôr fim ao combate, né? Uma amizade súbita formou-se entre os dois lutadores e certamente graças a suas qualidades e competências em técnicas de combate, Takamatsu foi promovido à presidência do grupo. Ele só tinha 27 anos. Bom, então dá para se perceber aí que essa luta de Sensei Takamatsu contra esse mestre de Kung Fu, ela foi organizada dentro de uma organização japonesa, uma fundação de fomento da prática de artes marciais, né? Assim, no caso, eles organizaram essa disputa entre Sensei Takamatsu e esse mestre de Kung Fu, né? E também é conhecido entre os praticantes da Bujinkan que antes de enfrentar esse mestre de Kung Fu, ele passou alguns dias se preparando e durante uma noite de sono ele sonhou que ele tinha uma luta entre um ogro, né, com um bastão de ferro pesado e tal, um ogro muito forte, tentando acertar uma borboleta. E o bastão que eles usavam era muito pesado e apesar de ele ser muito forte, ele tinha dificuldades de acertar a borboleta que voava com leveza entre os golpes e dessa forma Sensei Takamatsu chegou à conclusão de que para vencer esse praticante de Kung Fu que era muito forte, ele deveria evitar os ataques, né, e deixar o cara se cansar e pelo que se sabe, ele deixou o cara tentar atacar ele durante vários minutos, né, e o cara se cansando sem acertar nenhum golpe. E tinha o pessoal assistindo, tinha organizadores desse desafio e tinha um juiz, né? E aí quando o Sensei Takamatsu percebeu que o outro cara já estava cansado, que o cara já não tinha mais condições de continuar a luta, o Sensei Takamatsu falou: não, agora eu vou atacar. E quando ele partiu para cima para começar o ataque, aquele juiz que estava intermediando a disputa, o duelo, parou a luta, né, e falou: não precisa seguir em frente, continuar agora é desnecessário, né? E aqui na biografia dele ele está falando que acabou empatado e tal. Bom, tem essa questão aí, venceu, empatou, tudo bom, enfim. Bom, então fica aí um pouco dessa história a respeito da biografia de Sensei Takamatsu. Eu tenho um blog, que eu comecei o blog, mas eu não escrevi muita coisa, então para movimentar um pouco também o blog, eu vou publicar essa
biografia de Sensei Takamatsu no meu blog Haramitsu, né? Vou deixar o link na descrição aqui para vocês visitarem. E provavelmente essa semana ainda eu escrevo o primeiro capítulo e posto lá, para que ao longo das semanas aí vocês possam conhecer um pouco da biografia de Sensei Takamatsu, conhecerem realmente como foi a vida dele. E futuramente também eu vou estar gravando um outro vídeo falando a respeito de Takamatsu, passando algumas informações aí que estão contidas tanto na biografia dele quanto outras informações que são de conhecimento comum dentro da Bujinkan, né? Para que vocês conheçam aí quem foi Toshitsugu Takamatsu, o último ninja de Iga. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixe seu joinha aí. Fiquem à vontade para comentar aí embaixo, tirar dúvidas também. E, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos e acompanhe o canal para conhecer um pouco mais a respeito de arte marcial. Obrigado por ter assistido e até mais.